ando meio raciada com vela. Tem que me acabar em pé, porque eu me sento para levantar misericórdia. São dores 24 horas por dia. E eu não posso tomar medicamentos porque atacam os meus rins. Só Jesus para me sustentar de pé. E eu glorifico demais a Ele por isso e por tudo. E quero dizer a vocês hoje que, hoje de uma maneira especial, levei o pastor para comer fora, lá no terraço. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo bom humor que Ele tem me dado, porque senão misericórdia. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. É um texto relativamente longo, mas é importante que leiamos todo o texto. Esse é considerado o maior período da Bíblia. Você só encontra ponto no final do final. Não tem outro ponto. Efésios 1, de 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, do qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toca no coração dos teus filhos, Senhor. Fala a cada um deles da importância de nos reunir como igreja, em comunhão contigo, Senhor, como é importante a comunhão dos santos. Vamos a tantos lugares, Senhor, mas há sempre uma desculpa para irmos à casa do Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração hoje, através dessa palavra. O Senhor tem propósito na vida de cada um de nós, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessa palavra de vida eterna. Que o nome do Senhor, Ele seja exaltado, Senhor, sobremaneira no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós ouvimos muito as pessoas dizerem: olha, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito na sua vida. O Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu fico muito impressionada, muito pasmada com essa expressão. E às vezes a gente tenta pensar: como foi isso? Quando foi isso? Não interessa, só sei que foi assim, como diz o Chicó, lá do Alto da Compadecida. E a grande revelação aqui é que a obra de Deus em nós está consumada. Se você fechar os olhos, hoje você está na presença do Senhor. Isso é maravilhoso demais aos nossos olhos, e isso nos dá combustível para seguir em frente no meio das nossas lutas diárias, que não são poucas.
O texto lido, como eu disse, é considerado o maior período da Bíblia, e é fácil descobrir por quê. Aqui nós temos a impressão de que o apóstolo Paulo, em virtude da revelação da obra perfeita de Cristo, é tomado por um êxtase e perplexo começa a falar sem parar nem tomar fôlego. E ele não para, e ele fala, e ele exalta o Senhor. Ele quer contar logo o que descobrir, ou seja, o sacrifício do Calvário redunda em todas as bênçãos espirituais concedidas por Deus nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Pedro ratifica esta mesma revelação em 2 de Pedro 1, de 3 a 11. Depois você lê. Por isso que o Senhor, ao render seu espírito, bradou: está consumado. A obra está pronta. É preocupante a tendência nos meios cristãos de hoje de anunciar bênçãos materiais como meio de arrebanhar seguidores, ou ainda a supervalorização dessas bênçãos em detrimento do próprio abençoador. A maior das bênçãos nós já recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. A maior necessidade do homem é reconciliar-se com Deus, e isso só é possível através de Cristo. Se houvesse outra maneira de fazer essa reconciliação, Jesus não precisaria ter ido à cruz do Calvário e sacrificar-se numa morte tão degradante como a morte de cruz. Existe uma máxima teológica que diz o seguinte: o vazio no coração do homem é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. E a nossa oração é que os nossos espaços sejam absolutamente preenchidos por Deus em todas as horas da nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Em todas as épocas encontramos pessoas vazias, carentes, buscando algo que elas mesmas não sabem o que é. Nada pode saciar a sede. Esse vazio só Jesus pode preencher. E eu quero dizer a você que entrou aqui hoje, que o Senhor lhe conceda hoje uma bênção especial, uma bênção daquilo que você tem ansiado, daquilo que você tem buscado na presença do Senhor. Obrigada por ter vindo, obrigada por estar aqui, obrigada porque juntos estamos aqui para glorificar o Senhor. Nos dias de Paulo, bem como nos dias de Cristo na terra, as coisas não eram diferentes. As pessoas precisam enxergar que a sua maior necessidade não é de bênçãos materiais, mas do próprio abençoador. As multidões do passado já procuravam Jesus pelo pão que perece. O texto relaciona 6 bênçãos que já recebemos por meio da obra completa de Cristo, bem como seus resultados. Por elas, Paulo bendiz o Senhor e Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira bênção: o Senhor nos escolheu em Cristo, através dele, antes da fundação do mundo. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Quando existe essa ligação estreita entre você e o Senhor, você não pede nada fora da vontade de Deus. Você tem uma conexão com o Eterno tão grande que, ao pedir, você pede algo que está de acordo com a vontade soberana do Senhor. E aí descobrimos aqui que quando tomamos uma decisão por Cristo, essa decisão só foi possível porque Ele já havia nos escolhido antes. Essa escolha é baseada tão somente numa determinação soberana de Deus, na qual Ele nos concedeu sua graça salvadora. Isso aconteceu independente de obras meritórias de nossa parte. Não precisávamos ter vindo para sermos escolhidos. Foi antes da fundação do mundo. Olha que coisa interessante. A segunda bênção: a predestinação para Ele como filhos.
A primeira bênção é a eleição. A segunda é a predestinação para Ele como filhos. Fomos além de eleitos antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor fomos predestinados para a adoção de filhos de Deus. Você pode argumentar, como assim? Adoção de filhos? Afinal, quem são os filhos de Deus? Em João 1, 12, 13 encontramos essa resposta nos lábios do próprio Jesus. Ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da carne, mas de Deus. E foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu comigo, glória a Deus. O Senhor nos revela aqui que até mesmo se você foi rejeitado desde o ventre, mas ainda assim nasceu, foi por vontade, escolha e predestinação de Deus. Ele planejou você, repito, antes da fundação do mundo. Não importa as circunstâncias do seu nascimento, mesmo que você não tenha sido planejado por seus pais biológicos e eles tenham tentado abortá-lo, você foi planejado por Deus, você é plano de Deus e ninguém impede os planos perfeitos de Deus. Deixa eu contar uma história para vocês. Conta-se que certa mulher estava noiva, casamento marcado, ela estava com os convites distribuídos, os presentes já chegando, vestido pronto, e o noivo daquela mulher acabou o casamento por carta, casou com outra pessoa no civil. Essa mulher, que ela apaixonadíssima por esse noivo, criou um ódio, uma raiva tão grande. Acontece que 6 meses depois daquele casamento, aquele homem foi traído pela esposa e volta para ela, volta para aquela mulher. E o interessante é que ela se transformou num motejo para a família, numa gozação generalizada. Naquela época não havia divórcio e se podia casar no civil ou no religioso somente. Ele havia casado no civil com aquela esposa que ele tinha arranjado de última hora, que ninguém sabe o porquê daquilo. E aquele homem volta para aquela sua ex-noiva e propõe um casamento religioso. Ela, ainda com muito ódio, com muita raiva, mas querendo dar a volta por cima diante de toda a gozação que ela se tornou para a família inteira, ela aceitou aquela volta, mas com ódio no coração. E aí eles marcaram o casamento, o vestido estava pronto, a igreja lotada, e quando eles entraram, a noiva entrou, que chegou no altar e que começou aquela falação do padre, que se alguém tivesse algo contra aquele casamento, aí uma irmã da noiva gritou lá de trás: esse homem não pode casar porque ele é casado. Mais uma vergonha, mais uma decepção, mais um motivo de ódio. Ela não ficou com raiva da irmã, ela ficou com raiva dele. E conseguiu casar numa igreja do interior, uma cerimônia religiosa muito fechada. Muito bem, as coisas seguiram. E foram 5 filhos gerados no ódio. Todos os filhos ela tentou abortar. Ela tentou abortar aqueles filhos de todas as maneiras. Ela tomou todas as beberagens que ela sabia e que as pessoas diziam. Nasceram os 5. A primeira nasceu, 4 anos depois começaram a nascer os outros. E ela dizia, depois desses filhos nascidos: não queria ter nenhum de vocês. Tentei abortar todos. Essa mulher
era minha mãe. E eu estou aqui porque eu era plano de Deus. E é isso que eu quero dizer a vocês. Não importa as condições do seu nascimento. Mamãe morreu entregando a vida a Jesus, perdoou meu pai, pediu perdão aos filhos. E quando eu encontrei o Cristo, eu não podia ter raiva da minha mãe. Minha mãe poderia ter sido a minha sepultura, mas o Senhor tinha plano para mim. E eu glorifico a Jesus. Glorifico a Deus pela vida da minha mãe, que foi um instrumento para que eu chegasse nesta terra. Glorifico a Deus pelo aprendizado dos anos todos. E vamos seguindo. A terceira bênção, a redenção pelo sangue de Jesus. Antes de se entregar a Cristo, a condição espiritual do homem era de morto nos seus delitos e pecados. E por mais duro que nos possa parecer essa afirmação, esse homem morto em delitos e pecados faz parte do reino das trevas e está sob o domínio de Satanás. E quanto a isto, não há território neutro. Ou alguém pertence a Deus ou ao diabo. Ao recebermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos libertados do reino das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, Jesus. Essa libertação foi conquistada para nós na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus pagou o preço do resgate. A cruz do Calvário é o lugar da misericórdia. Eu não poderia ter raiva da minha mãe, nunca. Porque eu fui perdoada no lugar da misericórdia, a cruz do Calvário, lugar onde o meu Senhor sofreu por mim, apesar de mim. Estamos livres hoje, libertos do poder e da penalidade do pecado, embora não ainda da sua presença. Precisamos nos apropriar dessa libertação e deixar de acreditar nas mentiras do adversário. Você é plano de Deus. Você é projeto de Deus. Mas é possível, tanta luta, tanto sofrimento, não interessa. Deus tinha um plano na vida de cada um de vocês que aqui está. Precisamos nos apropriar dessa libertação e deixar de acreditar em todas as mentiras que o adversário tem contado. Em quarto lugar, quarta bênção, a remissão dos pecados pela riqueza da sua graça. Deixa eu voltar um pouco na minha história. A minha vida começou a florescer. A minha vida espiritual começou a florescer. As bênçãos do Senhor começaram a fluir quando eu liberei perdão sobre a minha mãe. E ela pediu perdão por ter tentado me matar na sua barriga. Glória a Deus por isso. Perdão é um ato da vontade do homem. Não é um simples sentimento. Mas se você recebeu o perdão no lugar da misericórdia, você precisa aprender a perdoar. E o perdão é uma via de mão dupla. Você perdoa e é perdoado. Quarta bênção. A remissão dos pecados pela riqueza da sua graça. Além de libertos, redimidos, somos remidos, temos os nossos pecados perdoados e apagados e esquecidos. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo para a glória do Pai. O Senhor perdoa nossos pecados, apaga as nossas transgressões e nos purifica de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, diz o apóstolo João, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim, repito, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado apagado. E pecado apagado gera libertação. Somos livres porque Jesus nos libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quinta bênção. Somos feitos heranças de Deus. Ou seja, pertencemos a Deus. Somos heranças benditas do Senhor. Somos feitura dele, criados para louvor de sua glória. Ao mesmo tempo em que é uma grande bênção, também é uma grande responsabilidade. Você é santuário das moradas do Altíssimo.
Quando você chega, o Senhor chega. E fomos criados para glorificar o Senhor. Sexta bênção. Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos um carimbo do céu, um selo do céu. Somos de Cristo. O Espírito em nós, o Espírito Santo em nós é o penhor, a garantia de nossa filiação em Cristo Jesus. Quando o Senhor vier buscar os seus, levará apenas os selados. O selo do Espírito Santo nos garante isto. Quais os resultados dessa filiação? Primeiro, como filhos redimidos e perdoados, temos os olhos desvendados para compreender o mistério da vontade de Deus, que faz todas as coisas convergirem em Cristo. Entendemos que tudo vem dele, é feito por meio dele e é para louvor de sua glória. Segundo, passamos a nos tornar um louvor vivo para a glória de Deus. A pergunta é: será que somos um aleluia da cabeça aos pés? Será que somos um louvor vivo nas nossas ações, nos nossos atos, nas nossas palavras? É muito fácil ser crente de palavra. É preciso você ser um cristão através das suas atitudes. Em segundo lugar, aliás, nesse segundo lugar que nós nos tornamos um louvor vivo para a glória de Deus, tem um pensador cristão que diz que o cristão precisa ser um aleluia da cabeça aos pés. Que revelações estão contidas aqui? Primeiro, quando discernimos cada uma dessas bênçãos espirituais, podemos compreender e partilhar o entusiasmo de Paulo ao escrever essas palavras. Segundo lugar, os que buscaram o Cristo, recebendo como Senhor e Salvador, passam a tomar posse daquilo que já receberam nele, ou seja, foram eleitos antes da fundação do mundo, predestinados para a adoção de filhos, redimidos, perdoados, feitos herança de Deus e ainda selados com o Espírito Santo da promessa. Terceiro lugar, experimentamos os resultados dessas bênçãos, podemos discernir pelo Espírito de Deus a vontade revelada de Deus de fazer todas as coisas convergirem em Cristo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. E por último, somos recriados para ser um louvor vivo para a glória de Deus. Que o Senhor, ele aplique essa porção da palavra aos vossos corações de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.